Olá, muito bom dia a todos. É com um grande prazer que estou abrindo mais uma sessão dos seminários INCT Entre Novos e Velhos Saberes. Estamos também aqui ao vivo, pessoal, na sala 1. Quem quiser aparecer, estejam aptos a aparecer aqui na sala 1 do Instituto de Biologia. Mas, enfim, como estava dizendo, é um grande prazer estar abrindo mais uma sessão do seminário INCT Entre Novos e Velhos Saberes, hoje também contando com a colaboração do projeto Entrelaços, tecendo parcerias entre a universidade e a sociedade. Para aqueles que não sabem, o seminário INCT Entre Novos e Velhos Saberes é uma atividade continuada de extensão dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia, Microbiologia, Ecologia aplicada à gestão ambiental, Ecologia, teoria, aplicação e valores, e Biodiversidade e evolução. Temos também a colaboração do Colegiado de Cursos de Ciências Biológicas e, ainda mais, a colaboração sempre única e solidária dos alunos de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Recôncavo através da Engipesc Rádio Web. Sem mais delongas, vou aqui sumariamente falar sobre o que nós vamos fazer hoje. Então, nós temos uma apresentação dos alunos da disciplina Tópicos em Resolução de Problemas Ambientais, os quais estiveram na cidade de Piatã e Abaíra, com a colaboração muito grande de Carol e Vanúzia, nossas parceiras por lá, da Frente Socioambiental de Piatã, e vamos hoje prestar contas do que fizemos nesses dias em que lá estivemos. Gostaria de pedir desculpas, estamos utilizando uma plataforma que não é muito comum para nós, então poderemos ter alguns percalços na apresentação, mas contarei com a paciência de vocês todos para entenderem que nem tudo funciona como a gente quer. E como gostaríamos de fazer, e estamos fazendo, a apresentação ao vivo aqui no Instituto de Biologia e também transmitindo, assim temos esses pequenos percalços pelos quais, repito, pedimos desculpas. Nós vamos começar, então, com Isabel, que vai fazer uma contextualização sobre o que aconteceu. Depois, teremos mais duas equipes que apresentarão os seus resultados. Bom dia, eu sou Isabel, sou parte da turma de alunas da disciplina Tópicos em Resolução de Problemas Ambientais, ministrada pelo professor Eduardo. Vou introduzir os nossos trabalhos aqui hoje. Nós fomos convidadas pelo professor, em decorrência dessa parceria entre a Universidade Federal da Bahia e a Frente Socioambiental de Piatã, para conhecer a nascente do Rio de Contas, essa imagem que vocês estão vendo, a foz tão abundante, exuberante. Nós fomos conhecer o contexto da nascente do Rio de Contas. Mais especificamente, nós fomos para a região dos municípios de Abaíra e Piatã, inseridos na cadeia do Espinhaço, que é uma área considerada das mais importantes por conta da quantidade de espécies endêmicas da fauna e da flora, que essa cadeia de montanhas, de serras, abriga, e também é uma região inserida na bacia do Rio de Contas, que segundo um relatório do Comitê de Bacia do próprio Rio de Contas, é uma das regiões mais frágeis devido às qualidades do solo e do relevo. Segundo esse mesmo relatório, grande parte do trecho dos cursos d'água da bacia Rio de Contas se encontra em estado crítico, em quase uma situação de colapso hídrico. Nesse contexto regional, a gente foi conhecer uma situação de conflito entre uma mineradora que extrai
ferro, mais especificamente que tem uma autorização para pesquisa e lavra experimental do minério de ferro e manganês, e a comunidade, nós fomos conhecer as comunidades impactadas e o ponto de vista delas diante dessa situação. Então, nesse mapa, vocês veem onde se situam esses municípios de Piatã e Abaíra, no contexto da bacia do Rio de Contas, mais especificamente do próprio Rio de Contas, que é o condutor dessa nossa história. A gente elaborou um mapa no contexto da disciplina para nos situarmos nesse ambiente, nesse lugar. Então, aí vocês veem unidades de conservação que demonstram a importância desse lugar. São o Parque Nacional da Chapada Diamantina, a APA do Marimbus, em laranja à direita, e, mais especificamente, onde a gente vai falar, onde a gente vai caminhar por essa apresentação, a APA Serra do Barbado e a área Rio de Contas, área de relevante interesse ecológico, onde nasce o Rio de Contas. Não só a bacia do Rio de Contas nasce nessa região, essa região é conhecida por ser um berço das águas, né? Todo mundo fala na Chapada Diamantina como um berço das águas, mas também as bacias do Rio Paraguaçu e Paramirim tem esse lugar de relevante interesse e muito importante para a gestão, para pensar a gestão dessas outras bacias, além do Rio de Contas. A seguir, a turma vai apresentar uma sistematização do que foi visto em campo e vivido com as comunidades. Essa região... Desculpa. Então, só para fechar essa introdução, a cadeia do espinhaço, ela é super importante para a conservação da biodiversidade e essa região, especificamente, é considerada pelo relatório da Conservação Internacional de 2008 como uma área insubstituível para a conservação. E a região do Alto Contas, esse local onde nasce o Rio de Contas, é considerado pelo Comitê de Bacia do Rio de Contas como um local extremamente vulnerável em situação de colapso hídrico. Portanto, esse mesmo relatório diz que é necessário cautela e rigor nas análises para concessão de outorgas e licenciamento para qualquer empreendimento para que não comprometam a quantidade e a qualidade da água tão fundamental para a vida das populações nessa região. É importante destacar também que é uma região com grande riqueza histórica, cultural, onde vivem comunidades quilombolas, campesinos, sertanejos, geraizeiros, e foi justamente essa preocupação, esse medo, essa insegurança diante da possibilidade de continuidade da vida nesse território que nós fomos chamados, né? Assim, essa parceria tem se estabelecido com a UFBA e outras instituições para fortalecer esse movimento popular em defesa das águas do território frente a esse conflito que está instalado na região. Só para situar a nossa viagem, a nossa experiência nesse lugar, visitamos as comunidades de Bocaina e Mocó, São José, Brejo, André Quissé e Suruca, visualizados nesse mapa. Estivemos hospedadas em Piatã, que fica entre duas serras, à direita a Serra de Santana, esse polígono amarronzado, e à esquerda a Serra da Tromba, onde fica a área de relevante interesse ecológico das nascentes do Rio de Contas. Em vermelho está situada a mina de ferro. Nós caminhamos por um trecho da Estrada Real, onde a mina tem feito estudos e tem descaracterizado e destruído parte dessa estrada. Em azul estão as nascentes e barragens que visitamos, sobre as quais já existem alguns estudos e relatórios que apontam a necessidade de monitoramento e acompanhamento por conta da contaminação ou da presença de metais pesados fora dos números padrão, digamos assim. Então, com base nessa contextualização, eu convido a turma que vai apresentar uma sistematização através de uma metodologia chamada Árvore de Problemas. E, antes disso, a gente vai ver a história da região através de uma linha do tempo. Sim.
Minha super equipe aqui são só mulheres maravilhosas, estão me ajudando porque a pessoa está nervosa. Lembrando que, antes de tudo, né, fora da informação que tem que ser passada, nós voltamos de lá dessa viagem transformadas e devemos agradecer enormemente a comunidade que nos recebeu, que abriu as portas, que nos alimentou, que nos acalorou e nos encorajou nessa viagem, especialmente a Carol, a Vanúzia, mas também Alex, Ricardo, a toda a associação do Brejo, em nome da presidente Jaqueline, ao pessoal da cooperativa de produtores de cachaça, Copama, a Bahia, enfim, a toda a comunidade que nos recebeu, nosso enorme obrigada. Vamos continuar aqui, como eu já estava falando, meu nome é Aline, eu sou estudante do mestrado, aqui do Programa de Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores, da UFBA. E aí, nesse trabalho da disciplina, né, Tópicos em Resolução de Problemas Ambientais, como a colega já havia falado, fomos a Baíra e Piatã para visitar, né, e entender um pouco, né, sobre a história do empreendimento lá da mineradora, entender, né, todos os conflitos que estão acontecendo por lá. E aí, montamos aqui a história de Piatã e a Baíra a partir de tudo que a gente viu lá. Então, vamos lá. Remontando a história de Abaíra e Piatã, começamos por Piatã, né, falando aqui que no século XVII, os bandeirantes encontraram o quilombo entre a Serra de Santana e a Serra da Tromba, né, e inicia aí o estabelecimento de garimpeiros na região. Após isso, no ano de 1725, vemos aí a conclusão da obra da estrada que liga as cidades, que hoje temos Jacobina e que liga as conhecidas as cidades de Jacobina e Rio de Contas. Além disso, temos também a construção da capela em Louva Bom Jesus e teve também a origem o povoado de Bom Jesus dos Limões, nesse ano aí de 1725. A seguir, lá no século XIX, né, remontamos aqui a história de Abaíra, né, um pouco da história de Abaíra, onde um senhor chamado José Joaquim de Azevedo recebeu de herança uma fazenda de cana-de-açúcar. Essa fazenda era localizada na região de passagem de mineiros, né, de Minas de Rio de Contas para Mucugê, né, e futuramente essa região, né, viria a ser a cidade de Abaíra, né? Lá foi instalada uma venda, e aí, por isso, esse povoado recebeu o nome de Venda. Temos aqui uma imagem, né, antiga dessa região aí na época. No ano de 1842, ocorreu a criação do distrito de Bom Jesus do Rio de Contas, que é subordinada à Vila de Minas do Rio de Contas. São denominações que nós temos aqui, né, no caso, para a atual Piatã, né? E aí uma foto ilustrando a área, a região, né, da cidade, que hoje é Piatã, como ela era no passado. Em meados do século XIX, tivemos a descoberta das jazidas de diamantes em Mucugê, Andaraí, Palmeiras e Lençóis, e consequentes imigrações em massa. No ano de 1878, foi criado o distrito de Bom Jesus do Rio de Contas. O distrito de Bom Jesus de Rio de Contas foi desmembrado da Vila de Minas do Rio de Contas e elevada à Vila Bom Jesus do Rio de Contas. Então, aqui remontando a atual Piatã ainda. No ano de 1879, falando da história de Abaíra, retomando, né, José Joaquim mandou construir a igreja Nossa Senhora da Saúde. Temos aqui a imagem da igreja, né, na época de sua construção, lá no ano de 1878. Né? Essa igreja é a igreja que tem a atual padroeira da cidade de Abaíra, né? E aí, nessa época, José Joaquim doou terrenos ao redor da igreja para assim estabelecer moradores e formar o povoado de Tabocas. No ano de 1911, Tabocas foi figurada como pertencente a Bom Jesus do Rio de Contas. Temos uma imagem aqui também remontando a essa região na época.
No ano de 1916, Tabocas passou a denominar-se Abaíra, né, a atual Abaíra, e ela pertencia a Bom Jesus do Rio de Contas, atual Piatã. Então, Abaíra fazia parte de Piatã na época. Depois, Bom Jesus do Rio de Contas passou a ser Anchieta, no ano de 1931. No ano de 1943, Anchieta se torna o município de Piatã, a atual Piatã. E aqui temos a designação do que significa a palavra Piatã em tupi, que significa pés duros, firme, forte, pés fortes, firme, valentia, coragem, força de espírito. No ano de 1962, a Baíra foi desmembrada de Piatã e foi elevada à categoria de município. Então, hoje temos a Baíra como município independente de Piatã, né? Se tornou município. No ano de 1963, o município de Abaíra foi dividido territorialmente em 2 distritos, a sede, né, e Catolés. Atualmente, esse distrito abrange as comunidades de Andrexé, Suruca, Caraívas e Brejo, né, Brejo de Abaíra. Na década de 80, ocorreu a construção da barragem de Barra na Bocaina. Então, temos aqui 2 imagens que foram fotografadas, né, mostrando aí a barragem de Barra na Bocaina. No ano de 1993, ocorreu a criação da Unidade de Conservação, a APA da Serra do Barbado. Essa APA abrange os municípios de Abaíra, Piatã, Rio de Contas, Jussiape, Rio do Pires e Érico Cardoso. Ela tem uma área protegida de 63.653 hectares. Então, aí tem uma imagem que não ficou muito legal, né? Não sei se vocês estão visualizando legal ela, mas aí está mostrando essa área que abrange essa unidade de conservação, né? A APA da Serra do Barbado. No ano de 1998, ocorreu a fundação da Associação de Produtores de Cachaça da região, né? A região incluía esses municípios que a gente tratou aqui, né? Que é o município de Piatã, Abaíra, Jussiape, Rio de Contas. No ano de 2001, ocorreu a criação da Unidade de Conservação, a ARI, né, que é a da nascente do Rio de Contas, que é situada em Piatã e Abaíra, com área de 4.771 hectares. Então, temos aí essa área, né, onde a gente tem abrangendo os 2 municípios de Piatã e Abaíra, correspondendo à ARI da nascente do Rio de Contas. No ano de 2003, ocorreu a fundação da Copama. A Copama é a cooperativa dos produtores de cana e seus derivados da microrregião de Abaíra. Lá na Copama, a gente visitou a Copama, temos aí a foto do dia que nós visitamos, nessa semana que fomos lá. Temos aí nós, estudantes, o professor, o presidente da cooperativa e o responsável técnico pela cooperativa. Continuando aqui, no ano de 2010, ocorreu a criação da Unidade de Conservação Federal, a RPPN Pico do Barbado, nos municípios de Abaíra, Piatã e Rio do Pires. Ela tem uma área protegida de 237 hectares. Aí a foto mostrando a configuração dela, né, lá na área. No ano de 2011, ocorreu a implantação do poço artesiano na comunidade do Suruca, comunidade que nós visitamos lá em Abaíra, e aí temos a foto, né, de um dos associados, inclusive da Copama, que é o senhor Manuel Pequeno, né? Aí está mostrando uma das salas em que visitamos, onde eles fazem a rapadura, né? Que é um dos produtos derivados da cana-de-açúcar, que é forte, né, da região. No ano de 2012, teve o início da atividade mineradora pela empresa Zeus, na mina Fazenda Mocó. Então, a atual empresa Brasil Iron, mineradora, teve várias denominações antes de se tornar Brasil Iron.
né? Então, desde 2012, em 2011 foi quando ela recebeu a liberação para fazer atividade mineradora na Chapada Diamantina, e a partir de 2012 já começaram as atividades de mineração com essa empresa chamada de Zeus, lá na mesma fazenda Mocó, onde está instalada a Brasil Iron, que visitamos lá, né? No ano de 2013, ocorreu o segundo encontro dos atingidos e atingidas pela mineração, organizado pela Comissão Pastoral da Terra, aqui em Salvador, com participação do Grupo de Pesquisa Geografar da UFBA, né? Então, nesse encontro foram iniciados debates, né, diálogos sobre os conflitos da mineração no território baiano, conflitos esses que afligem comunidades tradicionais, além de áreas urbanas também, em todo o território baiano. No dia 29 de maio de 2014, o INEMA liberou, né, uma portaria autorizando a supressão da vegetação nativa na Fazenda Mocó, na mina Fazenda Mocó, concedida ao Acmonte Mineração Limitada, que hoje é a atual Brasil Iron, né? Essa autorização de supressão da vegetação nativa era válida, né, por 1 ano. Óbvio, expedido. Como é que fala a palavra? O prazo venceu, né? Então já não tem mais prazo de validade, né? Porque ela só durou 1 ano. Aqui a gente tem as imagens dessa autorização. Aqui nós temos que em 15 de julho de 2019 ocorreu a publicação no Diário Oficial da Bahia de 2 autorizações ambientais concedidas pelo INEMA, a empresa Brasil Iron Mineração Limitada, né, para a concessão de pesquisa por sondagens e trincheiras e lapa experimental de ferro em 2 áreas, uma correspondendo a uma área de 5 hectares e a outra de 6 hectares, para produzir até 600 mil toneladas por ano na mina Fazenda Mocó. Essa foto está mostrando aí uma área de perfuração, né, lá na região, em que eles fazem e deixam essa marcação, né? Então, a gente viu várias marcações dessa, inclusive marcações em vermelho, né, de pichações na área, tanto na área de vegetação, em árvores, quanto no chão, no solo da região, demarcando as áreas de exploração, né, que eles chamam de pesquisa. Então, vale ressaltar aqui, já tratando dessa questão das autorizações ambientais, né, que, segundo o Comitê como é que chama? Comitê de Bacias do Rio de Contas, né, ela, apesar de não interferir nos processos de licenciamento, né, diretamente, eles questionam sobre o fato dessas autorizações terem sido concedidas, sendo que o processo deveria ter sido bem mais rigoroso, né? Deveria ter sido expedida licença ambiental em vez de autorização ambiental, porque é um processo simplificado, né, de liberação de licença para uma interferência tão grande como essa na região, né? Devido à supressão de mata nativa, a interferência na própria biogeografia da região. No ano de 2020, ocorreu a aceleração das atividades da mineradora, né? Existem relatos que falam que, desde 2018, a empresa Brasil Iron já começou essa intensificação, né? Mas de maneira bem mais expressiva no ano de 2020. Né? Nesse período também ocorreu a intensificação da mobilização das comunidades contra essa atividade de mineração, devido à falta, né, dos processos mais transparentes para com a comunidade, né? Então, eles se mobilizaram para poder entender, de fato, o que estava acontecendo, né, e até como uma forma de interferir no avanço, né, e em possíveis consequências que a gente vê hoje, né, da atividade de mineração na região.
Nesse período também ocorreu a formação da Frente Socioambiental de Piatã e foi constatada também contaminação, né, da barragem de Barra na comunidade Bocaina devido ao acidente com a carreta da mineradora Brasil Iron. Então, aí já começou, né, as comunidades presenciarem várias situações, né, desgastantes e degradantes, né, para as comunidades. Em 27 de setembro de 2020, né, ocorreu essa manifestação aí que vocês estão vendo na foto, né, onde moradores da Bocaina fizeram, né, um protesto contra as atividades da Brasil Iron na região. Aqui para retratar, em 2021, a publicação do relatório de estudos de metais pesados nas águas e no solo, nas comunidades de Bocaina e Mocó, em Piatã. Esse estudo foi realizado aqui na UFBA, né, em parceria com a própria comunidade, as comunidades que fizeram coletas de material para estudo de metais pesados, né, de presença de metais pesados na região, né, na barragem de Bocaina, na nascente Bebedouro, no solo, né, próximo à nascente do Bebedouro, na represa Mocó. Então, foi feita essa análise e foi publicado esse estudo falando sobre a presença de metais pesados, né, requerendo com isso mais estudos para saber a origem, né, desses metais pesados, se a gente associa, de fato, à atividade de mineração. Então, temos aqui o professor, né, só para destacar aqui o professor Ricardo Fraga e a estudante de doutorado Karen Queiroz Souza, né, que foram os responsáveis por esse estudo lá na região. No ano de 2021, ocorreu a criação da Unidade de Conservação Parque Municipal da Serra de Santana, no município de Piatã. Essa área abrange 3,2 hectares de área protegida. Aqui a foto mostrando, né, essa região. Temos que, em 9 de setembro de 2021, ocorreu uma audiência pública junto ao Ministério Público, no ano passado, né, para promover debates sobre impactos ambientais na extração do minério de ferro na Chapada Diamantina. Essas fotos estão mostrando aí as comunidades, né, presentes durante esse processo aí da audiência pública. No ano de 2022, né, a comunidade constatou, né, a seca, o desaparecimento da nascente do Bebedouro na comunidade Bocaina. Eles relatam, inclusive, que essa nascente é chamada de Bebedouro porque, como o nome já diz, né, mesmo nos períodos de estiagem, que é bem constante na região, né, por conta do próprio bioma, essa nascente ela nunca seca, nunca secou. E esse ano ela secou completamente, né? E aí existe uma grande possibilidade disso aí ser, né, de fato, associado à atividade de mineração, né, o uso desenfreado da água na região que já é escassa e com isso acelerou muito o processo de redução dessa disponibilidade hídrica na região. Né? Então, essa nascente era quem abastecia a região nesse período de estiagem, e hoje eles não têm essa água disponível. Em janeiro de 2022, ocorreu a fundação da agroindústria do Brejo de Abaíra. Visitamos essa casa, né, chamada de agroindústria do Brejo de Abaíra, conhecemos lá o pessoal, né, e vimos a luta que eles têm travado também contra esse processo, né, da instalação da mineração lá na região, porque ela está avançando e provavelmente, dentro em breve, ela pode atingir também essa comunidade aí do Brejo de Abaíra. Né? Então, eles também produzem a cachaça lá na região, utilizam da água para abastecer as famílias que moram lá, cerca de 200 famílias, né, se utilizam da nascente da Samambaia, presente lá na região, e ela também está sofrendo grandes riscos de ser atingida também pelo processo da mineração.
2022, ocorreu o primeiro intercâmbio de agroecologia e soberania popular da Chapada Diamantina. Esse intercâmbio... Sumiu a apresentação? Um momento, gente. Está aparecendo aí? Então, esse intercâmbio foi realizado, né, esse encontro foi realizado na comunidade do Brejo, de Abaíra, né, que reuniu diversos coletivos, universidades, associações e outras instituições, né, com o intuito de discutir sobre a mineração no território baiano e a violência do setor sobre essas comunidades. Então, pessoal, aqui... parece que parou a apresentação, viu? Parou a apresentação, gente. Ô, professor. Mas se ninguém está vendo a apresentação. Está terminando aqui já a apresentação. Eu acho que quem estiver presente e conseguir ouvir, eu acho que vai ser mais vantajoso a gente continuar, certo? Então, no dia 26 de abril de 2022, foi publicado embargo temporário pelo INEMA, né, Instituto Nacional de Meio Ambiente, sobre as atividades da mineradora Brasil Iron na mina Fazenda Mocó, por conta de detecção de várias irregularidades lá no processo de exploração, né, da mina. Então, vale destacar que a área em que foi concedidas autorizações ambientais, que não foram licenças ambientais, nem foram autorizações ambientais, compreendida por essas áreas poligonais aí, em amarelo, para quem está vendo, ninguém está vendo, né? Em amarelo e em vermelho lá no mapa, né? E essa área foi bastante estendida, além dos limites que foi concedido. No dia 18 de maio de 2022, ocorreu a reunião de instalação da Comissão de Acompanhamento do Empreendimento, da CAI, né, pela mina, né, Mina Mocó, e essa instalação foi realizada, essa reunião foi realizada no Centro Educacional da Bocaina, lá na região da mina. No dia 20 de maio, ou de junho de 2022, ocorreu a publicação de considerações do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio de Contas acerca do empreendimento da Brasil Iron, instalado na mina Fazenda Mocó. Né? Essas considerações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, né, ela trouxe como objetivo apresentar as considerações da bacia acerca do empreendimento, né? Então, é um documento bem completo que contém todas as informações necessárias sobre o empreendimento que ocorreu lá, né? Sobre os projetos que foram, os estudos que foram feitos sobre os impactos dessa mineração na região. Então, quem quiser acessar, né, vai ver que lá você vai encontrar todas as informações que são necessárias para entender todo esse processo de instalação da mineração lá. No dia 16 de julho de 2022, foi o dia, né, em que as licenças de autorização ambiental não valiam mais, né? Essas portarias do INEMA venceram, completaram 3 anos, né, que foi o tempo concedido para eles se manterem lá, né, as atividades, e aí essa licença foi vencida. No final de julho, a mineradora entrou com uma ação na justiça, né, e aí o juiz da primeira instância de Piatã concedeu a liminar, derrubando o embargo temporário, né. Pelos relatos que nós temos, esse embargo foi concedido porque a prefeitura, né, concordou com a justificativa dada pela mineradora e, por isso, derrubou o embargo e aí fez com que a mineradora voltasse, retomasse suas atividades, né? E, segundo uma reportagem que nós tivemos acesso, ocorreu também, né, uma divulgação de recontratação de funcionários em Piatã, né, porque quando ocorreu essa suspensão, ocorreu também uma demissão em massa na época, né, de funcionários da região, né, que eles contrataram na época da instalação do empreendimento lá. No dia 9 de agosto de 2022,
comunidades de Bocaina e Mocó relatam que a mineradora voltou a funcionar, porém sem novas autorizações ambientais. E até hoje ela está lá funcionando. No dia que a gente foi, nos dias que estávamos lá, a mineradora estava funcionando, mas de maneira muito tímida, né, sem fazer grandes explosões, sem nuvens de poeira, né, que é o que as comunidades mais relataram, né, sobre a existência, né, dessas situações lá que afetou em demasiada a saúde dessas pessoas, né, o bem-estar dessas pessoas, a manutenção delas nas suas casas, né, muitos tiveram que sair das casas porque as casas racharam, porque se sentiram ameaçadas na região, né, e por isso tiveram que abandonar suas casas sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma ajuda do poder público nem da própria mineradora. Então, mostramos aqui, pena que ninguém está vendo, né, uma foto lá da região da mineração, onde a gente vê algumas casas bem próximas, e essas casas, inclusive, são de pessoas que tinham plantações de café, né, que é o forte da região, né, o cultivo de maior, de grande escala, e que representa sustento para muitos lá, né, o cultivo do café. Então, eles tiveram grandes prejuízos porque eles tiveram que abandonar, inclusive, esses cultivos por conta do prejuízo, né? E aí, essa apresentação, ela se finaliza aqui, mas a gente vai continuar a apresentação e fazer as considerações que nós temos acerca de toda essa nossa ida, né, a esse lugar, né, de grande representatividade sobre a sua biodiversidade, sobre a sua importância, tanto para as comunidades quanto para a manutenção da vida no local. Pessoal, eu sou Priscila Silva Lopes, sou doutoranda aqui no programa de Ecologia da UFBA e vou apresentar para vocês uma árvore dos problemas, né, que eu e minha equipe criamos, dos principais problemas que nós encontramos relacionados, né, à implantação, né, às atividades da mineradora, relacionadas com as comunidades. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente pode visualizar uma árvore que representa, né, como a árvore dos problemas deve ser construída. Então, nas raízes ficam localizadas as causas do problema central, né? Então, o problema central é o tronco dessa árvore e nos galhos e nas folhas vão estar os efeitos que essas causas geraram, né, relacionado a esse problema central. Então, nós vamos apresentando aqui algumas causas que geram alguns efeitos e fazendo alguns comentários associados a elas, né? Então, a primeira causa que eu apresento aqui para vocês, né, é de problema associado ao problema central, que é a atividade mineradora na região, né? Então, tudo vai girar em torno dessa atividade mineradora na região de Abaíra e Piatã. A primeira causa é a dificuldade de acesso à informação, que nós ouvimos bastante, né, essa queixa por parte das comunidades que nós visitamos, né? A população tenta ter acesso a certos dados e, infelizmente, ela não consegue. E isso acaba gerando um efeito que é a imprecisão das informações sobre o andamento do empreendimento. As informações, né, que chegam até a comunidade são insuficientes, porque no próprio site da empresa, né, da Brasil Iron e da prefeitura, não é possível encontrar todas as informações necessárias para entender como o empreendimento está funcionando. E também o portal do INEMA, né, ele disponibiliza, né, tem que disponibilizar acesso a dados, né, de documentos, como a própria lei que a gente colocou aqui, né, esse print, né, essa foto, ela determina, né? Então, como a gente pode ver, essa lei dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, é direito da população ter esse acesso aos dados. Só que esse acesso acaba sendo dificultado, porque, por exemplo, no portal do INEMA, para você
ter acesso a esses dados, tem toda uma burocracia de você ter que fazer um cadastro, e nem todo mundo sabe mexer, né, com esses meios digitais, né, acessar sites, fazer esses cadastros, então acaba ficando sem ter acesso ao documento, que é muito importante. E também, né, a Aline mencionou na apresentação anterior, também a questão de outros problemas, né, relacionados a essa dificuldade de informação, né, como, por exemplo, a questão da liberação, como, por exemplo, a questão da liberação do empreendimento, né, que ele nem deveria ser por apenas uma autorização, né, deveria ser por um licenciamento. E, enfim, depois eu entro nessa parte aqui em outro slide melhor. Ainda relacionada a essa imprecisão das informações, né, esse efeito, nós temos aqui uma outra causa, que é a falta de transparência da prefeitura em relação ao CEFEM. Quem acessa o site da prefeitura consegue encontrar informações. Eu vou explicar o que é o CEFEM, calma, professor, calma, senão vai desestabilizar na apresentação. O que é o CEFEM, né? Como o professor aqui lembrou. O CEFEM, gente, é como se fosse royalties, né? Que a empresa ela deve repassar parte dos lucros que ela obteve para a União, parte para o Estado, parte para a Prefeitura. Né? A empresa ela já não paga impostos, né? É isenta de impostos, mas precisa pagar esse CEFEM. E aí, quando entra no site da prefeitura, a gente consegue, como tem print aqui, né? Na verdade, esse print não é do site da prefeitura, é de um órgão que cuida da parte de mineração mesmo. Mas a gente consegue ver quanto que foi repassado para a prefeitura, né? Então, esses dados aqui que estão em azul, o que foi repassado a cada mês desse ano, né, de janeiro até o momento presente, e aqui o valor final. Só que a prefeitura ela não disponibiliza a informação de onde esse dinheiro que está sendo recebido, que não é pouco, né, como a gente pode ver, é um montante bom, onde ele está sendo investido. Né? Em visita à cidade, nós não conseguimos perceber esse investimento, né, de uma verba tão grande. Então, precisava a prefeitura informar a população onde esse dinheiro está sendo investido. Uma outra causa de problemas relacionados à atividade mineradora são os ruídos na comunicação com as comunidades, né? E que leva a essa imprecisão das informações. E a gente colocou aqui alguns pontos, né? Como, por exemplo, intimidações que a população relata, né? A população que se opõe, né, à atividade mineradora na região, relata sofrer, como, por exemplo, visitas de pessoas da empresa às suas residências, né? Sem aviso prévio. Então, isso acaba gerando um certo medo, um certo receio da comunidade em relação à mineradora. Nós também sofremos um certo tipo de intimidação enquanto estávamos lá na região, quando tentamos nos aproximar da mineradora, né, até onde o acesso é livre, é permitido. Nós somos seguidos por carros da empresa que iam e vinham e chegaram até a parar do nosso lado para não fazer nada, mas como se fosse colocando uma pressão para nos expulsar dali. Então, se nós que somos de fora sofremos essa intimidação, então imagine quem está dentro, né? Possível solução que nós colocamos aqui para esse problema, no caso, já é para esse efeito aqui de medidas mitigadoras insuficientes, né? Por quê? A empresa ela é obrigada, por lei, a apresentar medidas mitigadoras, né? Ou seja, medidas atenuantes do efeito que ela gera, né, pela extração do minério para a população, né? Medidas que possam minimizar ali aqueles efeitos negativos. E o que a população relata é que essas medidas mitigadoras elas são insuficientes, porque, como o próprio Instagram da empresa mostra, né, o que a gente conseguiu visualizar mesmo é o quê? Doação de mudas
para serem colocadas em um lugar que no Instagram, pelo menos, mesmo não informa, né? E como na própria audiência pública, uma moradora, né, da região relatou, uma das medidas que a empresa apresenta como mitigadora é a oferta de aulas de dança, que não tem nada a ver com as necessidades reais da população de mitigar os efeitos feitos ali no ambiente natural em que ela vive, né? Então, totalmente fora de contexto essa atividade mitigadora. Outra causa são explosões e abalos para extração de minério, né, que geram uma série de efeitos, como a gente pode observar aqui, né? Perturbação do silêncio, um silêncio ao qual a comunidade que vive na região sempre foi acostumada a ter, né? Quem cresceu, nasceu e cresceu na região está acostumado com o silêncio do ambiente natural. Então, essas explosões que eles relatam, né, que normalmente tinha um aviso 30 minutos antes dela acontecer, depois esse aviso foi parando de ser transmitido, né? Tinha um aviso sonoro, né? A sirene tocava para evitar susto, né? E para eles poderem se preparar. E esse barulho, os moradores relatam que é ouvido a quilômetros e quilômetros de distância em diversas comunidades. Essas explosões também provocam rachaduras nas paredes das casas, como a gente pode ver nessa foto, dessa primeira foto aqui, que é a cozinha de uma casa ali da região, em que os moradores tiveram que abandonar e ir embora dali, né? Porque não tinham condições mais de ficar. Outro problema é o êxodo da população, né? Então, há relatos de vários moradores que já estão indo embora por conta da precarização das condições de vida, isso está associado a essas explosões, porque essas explosões, elas geram uma poeira, né? Que tanto causa problemas de saúde, né, relacionados à poluição desse ar. A comunidade relata, inclusive, que quando vai até o posto de saúde para, né, poder ser medicado porque está com dificuldades respiratórias, os postos, eles nunca associam com essa poeira que eles respiram constantemente, né? Mas eles reclamam disso, que apareceu mais problemas de respiratórios na população. E essa poluição do ar também acaba influenciando na própria plantação, porque se deposita, né, como eu vou mostrar no próximo slide, essa poeira ela acaba ficando sobre as folhas, né, dos seus cultivos e acaba ali atrapalhando a economia, né? Então prejudica as produções, seja de café, que eles acabam não conseguindo colher, seja de cana-de-açúcar, ou então da própria agricultura familiar, que muitos vivem ali dessa subsistência. Então, detonações de explosivos implicam no sossego da população e os moradores acabam deixando suas residências, muitas vezes, sem receber nenhum tipo de indenização da empresa. Então, são obrigados a abandonar, porque a vida ali fica praticamente impossível, né, de se manter, e não recebem nenhum dinheiro por isso. E essa segunda foto aqui é só para mostrar, né, como que a mina, né, que está em atividade, a gente viu, né, de certa forma, em atividade lá no momento, como que ela está muito próxima de algumas residências. Então, tem essa casa logo aqui à frente e tem aqui uma outra casa que está mais próxima ainda. Então, imagine as detonações, o que não provoca, né, de efeito nessas residências. Então, esse próximo slide aqui para mostrar, né, essas folhas com essa poeira que vai se instalando, né? Prejudica a economia local, como, por exemplo, aqui a gente pode ver nessa foto de cima uma plantação de abacaxi e ao fundo está a mina Fazenda do Mocó, né, que está em atividade. Então, o risco, né, dessa plantação aí, da questão da contaminação, enfim, né? A poeira também prejudica a população no abastecimento de água. Essa última foto aqui, ela mostra parte, né, de uma caixa d'água que está vizinha à entrada de acesso restrito para a mina. E a população relata que durante um bom tempo essa caixa d'água ficou sem tampa e toda a poeira que era gerada dessas explosões acabava caindo nessa caixa d'água. E essa caixa d'água ela abastece a população ali da região, a população do Mocó.
Mas duas causas aqui, né? O não atendimento. Desculpa, só voltando aqui, pessoal, que eu esqueci de falar, e um detalhe importantíssimo, que é o impacto sobre a saúde física e mental das comunidades, porque não é apenas um impacto sobre a saúde física, né, como a questão de problemas respiratórios, mas também há relatos de impacto sobre a saúde mental, porque muitos relatam sofrer já de depressão, né, por conta das angústias, dos medos que eles vivem constantemente, né? Então, acaba gerando também crises de ansiedade, depressão, enfim. Então, voltando aqui, né? Também com duas causas de atividades relacionadas de causas de problemas relacionados à atividade mineradora na região, nós temos o não atendimento de legislação por parte da empresa Brasil Iron e também a flexibilização da legislação por órgãos governamentais, né? Esses exemplos, né, geram efeitos como medidas mitigadoras insuficientes, acesso à propriedade sem devida autorização, que é relatado por muitos moradores lá, de a empresa acessar propriedades para poder fazer estudos para prospecção, né, sem pedir autorização ao proprietário. E quando o proprietário já abandonou ali, porque sofreu um êxodo, muitas vezes eles relatam mesmo a apropriação, né, desse território. Contaminação do solo, que não, a lei prevê, né, como deve ser feito o procedimento, por exemplo, de lavra, né, e descarte dos resíduos depois, né, e esses resíduos não têm sido descartados lá, pelo que a população relata, pelo que a gente viu, né, de forma adequada. Então, é um outro problema. A poluição do ar também uma outra questão relacionada aqui, né, a não respeitar muito a questão da legislação, né, e as flexibilizações, e supressão da vegetação nativa, com construção de estradas, né? É um exemplo da flexibilização da legislação, porque eles receberam autorização para poder fazer supressão de certas áreas, e essas áreas, a empresa, inclusive, extrapola, né, o que foi autorizado, e vai abrindo clareiras mesmo na mata que vão dar acesso a áreas de proteção. E o outro exemplo de flexibilização da legislação é que a gente já mencionou, né, que precisava, na verdade, de um licenciamento para o tipo de empreendimento que eles fazem lá, que é um empreendimento grandioso, e, na verdade, eles estão funcionando com simples autorizações. Instalação e atividade da mina, com construção de estradas em áreas protegidas, né, como eu acabei de mencionar, gera uma série de problemas, como, por exemplo, o afugentamento da fauna local, êxodo da população, né? Impacto sobre a saúde física e mental, destruição de valor histórico, né? E aqui a gente traz como exemplo a estrada real que passa pela região. Nós percebemos mesmo que a mina, a mineradora, ela retirou pedras da estrada real para poder abrir uma outra estrada que vai dar em área protegida ali, que é de proteção de nascentes, né? Já que a gente viu que a cidade de Piatã, ela é lá que nasce a nascente do Rio de Contas, né? Quer dizer, o Rio de Contas. Então, tem várias nascentes nessa região em que eles acabam invadindo ali para a construção de estradas e realizar seus estudos. Morte, contaminação e poluição das nascentes, vou falar um pouquinho mais para frente, de forma mais detalhada. Perda de identidade histórica e cultural, também vou dar um destaque maior depois. Contaminação do solo, perturbação do silêncio, modificações e poluição visual do ambiente. Porque só o simples fato, né, de abrir clareiras ali já causa uma modificação no visual, né, na paisagem, né, não levando para o termo ecológico, né, da paisagem, mas naquilo que é visto, né.
Então, o desmatamento para passagem de tratores e outros veículos, a gente pode observar aqui nessa clareira que foi aberta, perto de uma área aqui, né, de nascente que abastece a população. Então, um risco muito grande, né, porque chegou muito perto. Aqui, para a gente mostrar, né, como é que fala, a parte aqui onde a mina é instalada, né, onde você coloca rejeitos, e em atividade abrindo essas clareiras, né? Ainda sobre a instalação e atividade da mina, né? Dando destaque aqui para as comunidades quilombolas, indígenas, camponesas e gerazeiras que habitam aquela região, que acabam perdendo ali a sua, né, identidade histórica e cultural, muito, por duas razões, né, que a gente pode destacar aqui. Uma é que desde a chegada da mineradora na região, tem tido conflitos internos entre as próprias comunidades, né? Entre aqueles que trabalham ou são parentes dos que trabalham para a mineradora, e aí, logicamente, né, vão defender porque vivem, né, daquele emprego, e que muitas vezes tinham vizinhos que eram muito amigos, né, viviam super bem, e agora entram em conflito constantemente porque seus vizinhos se opõem à empresa. Então, começou a gerar esses conflitos, e também o próprio êxodo vai fazendo com que vá havendo uma perda, né, de identidade histórica e cultural dessa comunidade, que é muito rica, né? E que já remonta a mais de 200 anos de existência. Também essas comunidades, elas têm toda uma questão de valores, né, de atividades que elas desenvolvem, como, por exemplo, né, que são passados de geração a geração, como o uso de plantas medicinais, né, são as riquezas locais. Ainda também sobre a instalação e atividade da mina, né, a gente destaca aqui a destruição de valor histórico, né, não só em relação à estrada real, mas percorrendo, né, fazendo trilha na região, principalmente na parte da estrada real, a gente pôde observar essas pinchações, né, porque isso aqui é uma pinchação num ambiente natural, desde, como a gente pode observar aqui embaixo, essa pedra não é uma pedra qualquer, é a pedra da estrada real. Ou nos troncos de árvores, aqui a parte da estrada real em que foi retirada essas pedras para poder abrir uma outra estrada. Quando eles vão fazer também a prospecção, né, feito, cava, né, um buraco de não sei quantos metros de profundidade, e depois eles não acabam que só enchem de terra ali, mesmo com os rejeitos que é produzido com essa extração, e deixa aquele buraco ali preenchido de terra, né, podendo haver ali uma certa contaminação, né, quem sabe até chegar a lençóis freáticos, e por cima só colocam esse concreto aqui com esse cano e com os dados todos aqui da prospecção que eles fizeram. Então, em vários lugares das trilhas onde a gente foi passando, a gente foi encontrando aqui esse concreto. O descarte, né, de rejeitos em locais inadequados. Então, como a gente pode ver aqui, né, isso aqui são rejeitos, e aqui de forma mais aproximada, e nós podemos visualizar lá que os rejeitos estão sendo descartados, por exemplo, numa parte mais alta, que ao chover, com chuva forte, pode acabar fazendo ali toda uma lixiviação e levando, né, esses rejeitos até as nascentes que estão logo abaixo. E aí são nascentes que abastecem mais de 200 famílias ali daquela comunidade, cerca de 30%, 40%, por exemplo, da comunidade de Abaí, ou da cidade de Abaíra, e que pode ser contaminado por esses rejeitos que são descartados em local inadequado. Construção de estradas na nascente do Bebedouro. Aqui a gente tem um mapa para exemplificar isso. Nessa parte aqui, ó, mais ao alto, é onde fica localizada a nascente do Bebedouro. E aqui abaixo, onde a mina foi instalada, né? A mina Fazenda do Mocó. Então, veja como a foto mais recente mostra como já está. Nesse lugar aqui, da nascente do Bebedouro,
nada mais, nada menos, foi construída estrada e está sendo feito descarte de resíduos. E essa construção dessa estrada e o descarte desses resíduos é que foi relatado pela população como possível responsável para que essa nascente secasse completamente agora, né, no ano de 2022. Então, logo aqui abaixo, nós colocamos foto dessa nascente que nós visitamos lá e que no máximo que a gente conseguiu ver foi poça de água parada, que ainda está terminando de secar, mas não brota mais água dessa nascente, que era a nascente que mais abastecia, né, a Bocaina. Comunidade Bocaina. Aqui, fotos da nascente da Samambaia, né, das Samambaias, que fica ali na comunidade do Brejo, de Abaíra, que é uma nascente que ainda brota água, né, que é utilizada nessa água por toda aquela comunidade da região, e que a população relatou medo, né, do risco de ser contaminada também em breve, já que a Brasil Iron está avançando por essa área, já está mapeando, né, fazendo prospecção, né, estudos em toda essa região. Então, a gente viu marcações lá também. Não vou entrar mais em detalhes sobre esse estudo desenvolvido, né, por pessoas, né, professor e estudante daqui da UFBA, para a detecção do nível de metal pesado na água e solo das comunidades, porque a Aline já relatou, né? Então, aqui só fotos mesmo ilustrativas, mostrando na barragem da Bocaina, né? Então, vejam que a água aqui, ela está meio estranha, né? Dessa região aqui foi coletado água e foi detectado metal pesado. E aqui, água do rio Bebedouro, com a presença de metais pesados também, né? Uma foto aqui de Rodrigo. Aqui uma outra nascente, que é a nascente do Fernandes, que também é uma nascente de água limpa. Logo acima dela está localizada uma área de rejeitos, né? E que é aquela área que eu mostrei na foto anterior, e que a comunidade relata o medo desses rejeitos chegar até essa nascente, que é a nascente que abastece ela e 30% a 40% da comunidade de Abaíra. E aqui, várias causas que levam, né, a uma série de efeitos. Então, não vou estar lendo todos aqui, porque boa parte já foi lida, né, mas mais a parte das causas mesmo, né? Flexibilização da legislação, a dificuldade de acesso à informação, o não atendimento de legislação, instalação e atividade da mina, explosões, ruídos na comunicação com a comunidade, falta de transparência, né, da prefeitura em relação ao CEFEM, gera como efeitos, né, um risco, né, para a importância ecológica, né, biológica ali da região, visto que a região ela é banhada por 3 bacias, que é a bacia do Paraguaçu, do Paramirim, né, que é uma subbacia do São Francisco, e a bacia de Contas, né, e diversas nascentes, né, do Rio de Contas, né, as nascentes do Rio de Contas estão localizadas na cidade de Piatã, e esse rio ele vai desaguar em Itacaré, uma vez que se afeta ali a parte da água que abastece a região e que movimenta a economia local, mas mais ainda, além da questão da economia local, também que abastece a população em questão de subsistência mesmo. É a água que mantém aquela população vivendo ali, né? Então, se essas nascentes, essa água está ameaçada, gera essa série de efeitos que a gente pode ver aí na copa dessa árvore. E também um destaque aqui para a diversidade de biomas que há na região da Chapada Diamantina como um todo, e na região de Piatã e Abaíra não é diferente, né? Então, é uma região de ecótonos, né, que são encontros de biomas. A gente consegue encontrar uma variedade de biomas que a gente não encontra acredito que em nenhum outro lugar do Brasil, né? Então, lá a gente vê caatinga, vê cerrado, vê parte de floresta, mesmo de mata mais fechada, né, de floresta atlântica,
de topos de morro. Então, tem uma série de biomas diferenciados e que acabam gerando a riqueza ecológica da região. Então, sobre a importância ecológica, né? Então, essa riqueza toda é o que a gente chama de alto grau de endemismo da fauna e flora, né? Além de encontrar animais e plantas que nós encontramos em outros lugares do Brasil, nós encontramos também uma fauna, uma flora, né, que é própria dessa região, que a gente não encontra em mais nenhum outro lugar do Brasil e do mundo. Então, isso é algo que deve ser valorizado. Essas ações da mineração, então, acabam gerando a perda dessa biodiversidade. Né? Aqui a gente colocou só fotos de aves, né? Mas é óbvio que envolve todos os grupos, né, de animais, mas é porque essas aves foram as que nós fotografamos durante a nossa visita de campo nos dias que passamos nessas cidades. Créditos aqui para Ana Letícia, nossa colega que fez esses registros, e o professor. E aqui também, fotos também retiradas durante a nossa visita de campo por eles, né, que mostram aqui a riqueza da flora. Por fim, né, nós gostaríamos, né, de agradecer, ainda tem a apresentação da outra equipe, mas já, né, fazendo um agradecimento especial por todas as pessoas dessas comunidades que nos receberam tão bem, né, por todo o conhecimento que foi trocado, todo o aprendizado, né, na verdade a gente não foi para ensinar nada, praticamente a gente foi para aprender, e se não fosse todas as informações, né, que vocês nos passaram nesses dias, nada dessas apresentações teria sido possível, né? Então, como já foi falado aqui, agradecer as pessoas de Carol, de Vanusa, Cido, da comunidade Bocaina, né? Também a Alex, a Ricardo, que fez trilha conosco, ao seu Manuel Pequeno, sua filha, né? Que nos receberam tão bem como é que fala, na sua propriedade, as meninas da agroindústria, né? Que nós passamos um dia inteiro lá, e foram super receptivas, ao pessoal da Copama. Então, o nosso agradecimento especial. E para... Milena. Obrigada, professor Eduardo. Depois de tanta luta, cá estamos. Hã? Ah, tá, ótimo. Bom, eu vou ter certa dificuldade em apresentar olhando para a câmera, como as minhas amigas fizeram, porque eu prefiro olhar aqui para elas e entender um pouco mais. Mas assumindo que estamos todos aqui, e aí o grupo que nós ficamos responsáveis sobre os efeitos da mineradora da Brasil Iron na região de Piatã, Bahia. O nosso objetivo foi entender esses efeitos, de como que isso afetou a comunidade e o ambiente que estava ali. As integrantes são todas mulheres, a turma toda é feita de uma força feminina, coordenada pelo professor. E o que nós podemos observar no contato de 3 dias que nós tivemos na comunidade é que a atividade que a mineradora tem desenvolvido nessa região, ela tem afetado a comunidade em quatro dimensões, né? Uma dimensão ecológica, uma dimensão econômica, estrutural e cultural. E com base nos relatos de todos que a gente conviveu durante esses 4 dias que estivemos lá, ouvindo a história dos moradores, a justificativa e a forma que a população reivindicava e conseguia achar meios de diálogo para conversar com a mineradora sempre eram através da legislação. Qualquer tipo de diálogo que eles tentavam entrar em contato com a mineradora para tentar entender ou saber o que eles estavam fazendo na região deles, da comunidade, a mineradora sempre, a Iron Brasil, ela sempre se retratava dentro de forma legal, né? Pedindo para procurar os relatórios do SEMA, do INEMA, e estava tudo dentro das leis. Então, o nosso grupo, né, após a vivência, não só o nosso, mas todas as colegas de turma, nós entendemos que existe uma forma de diálogo em que a mineradora ela se apoia nas leis e no poder público, e existe uma comunidade que tem uma história de resistência, que tem os seus valores, que tem a sua história, né, tanto evolutiva naquela região, quanto cultural,
que ela também precisa se apoiar e se conscientizar da lei, que lhe baseia e também lhe dar deveres e direitos para que ela possa ter esse diálogo que até o momento se pareceu unilateral junto com a mineradora, porque sempre as justificativas são as mesmas. Então, entendendo a legislação como um conjunto de regras criadas pelo poder público, com o objetivo de padronizar e direcionar uma ordem pública. Então, você assume que é criada pelo poder público para que ela direcione objetivos e metas a modo de criar uma ordem pública em qualquer religião do contexto local. E com isso, a legislação ela se baseia em leis, né, normas ou conjuntos de normas jurídicas, decretos, que são atos secundários, um pouco abaixo da lei, portarias também, que são criadas para regulamentar a prática desta lei, e a resolução, que seria uma norma jurídica destinada a padronizar esses parâmetros que são discutidos na lei, em todas as portarias e decretos. E normas regulamentadoras, que são obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos tanto por empregadores quanto pelos trabalhadores. No caso, né, que podemos entender e fazer uma analogia ao contexto local da mineração na região de Piatã e Abaíra, seriam da mineradora, quanto junto com a comunidade, né? Quais são os deveres que a mineradora tem com a comunidade e quais são os direitos que a comunidade tem de estar defendendo e reivindicando junto com eles. A nossa metodologia de trabalho, que a gente vai apresentar e ficamos responsáveis, é um mapa mental. Então, de que forma que seria a demonstração desse mapa mental? O mapa mental ele é um diagrama confeccionado a partir de uma ideia central. No caso, a nossa ideia central seriam todos os efeitos, ou pelo menos parte dos efeitos, que são dentro daquelas 4 dimensões que eu falei a seguir, que estão dentro de outras, que é a parte central do problema, né, dos efeitos que estão ocorrendo ali, e de que forma eles se ramificam e como eles são relatados, e de que forma eles podem ser solucionados a partir da lei junto com a conscientização e reivindicação da comunidade. Então, esse mapa mental, ele ajuda um pouco a organizar de que forma essa ideia central e essa problemática central, ela se ramifica em exemplos, e a partir desses exemplos nós podemos alcançar, né, ou traçar caminhos para solucioná-los. Aqui é a foto, a imagem do nosso mapa mental, tendo uma visão geral de todos os aspectos que nós vamos discutir. A parte central, em preto com letras brancas, é os efeitos da atividade mineradora na região de Piatã e Abaíra. Esse é a nossa ideia central, é o problema central. A partir daí é que nós vamos relatar dentro das bolinhas amarelas que estão circundando esse círculo maior, discutindo todas as questões que nós identificamos a partir dos relatos da comunidade, da nossa observação na região, de quais são esses efeitos e que de forma eles estão acontecendo. Mas antes de compreender todos esses efeitos, o efeito mais importante que nós, como estudantes, como mulheres, como filhas e mães, tendo contato com essa comunidade, como disse a Priscila no final da apresentação, e de todo o trabalho que foi apresentado até aqui, nós acreditamos que a parte mais essencial e importante seria a conscientização de que até o momento houve apenas um diálogo unilateral. Não se teve um diálogo onde a comunidade tivesse representantes como um todo, né? A empresa ela não incluiu dentro do seu diálogo com a comunidade opiniões e decisões que fossem divergentes ao empreendimento e às medidas que o empreendimento está desenvolvendo. Uma das justificativas que a mineradora da Iron Brasil disse é que ela criou uma comissão de acompanhamento de empreendimento, a CAI, para que possa dialogar como uma forma de estar dialogando com a comunidade. Só que essa comissão, ela tem integrantes dentro dessa comissão, moradores que estão de acordo e que não têm divergências com a forma que o empreendimento está sendo feito e de que forma ele está sendo feito. Então, quando você cria uma comissão de diálogo, você espera que se haja um diálogo, você não pode acreditar que esse diálogo ele ocorra apenas com partes que são interessadas com aquilo que você quer. Né? Um diálogo unilateral em que você não escuta opiniões divergentes e, a partir daí, você não cria, né,
soluções políticas, planejamentos, assumindo diferentes lados, né? Não dá para você jogar futebol em um campo em que só o seu time está jogando. E, a partir daí, uma das sugestões que a gente viu como possibilidade de solução para as questões futuras e atuais seria a criação do grupo de auditoria interdisciplinar, no caso em que a comunidade ela teria diferentes representantes dentro desse comitê, dentro dessa comissão, com histórias de vida diferentes, seja a comunidade do Bocó ou do Brejo, que trabalham com cana-de-açúcar, sejam de outras comunidades que trabalham com agricultura do café, e com isso também ter esse fortalecimento entre as próprias comunidades, porque o que nós percebemos ali é que nós, quanto estudantes e pesquisadores, nós estivemos percorrendo as várias comunidades que tem ali, do Bocó, do Brejo, da Suruca, e necessariamente nós fomos a esses espaços e ouvimos as suas histórias. Mas será que esse diálogo ele também acontece entre a comunidade, tipo, de forma direta? Será que os problemas que nós ouvimos, eles são relatados, discutidos e colocados às claras para que, bom, nós temos esses problemas em comuns, nós temos essas reivindicações em comum, então nós temos que ser ouvidos por algo que está causando todos esses nossos problemas e todas essas nossas questões. Então, esse fortalecimento de diálogo, essa articulação em reuniões periódicas, ela é muito importante. O incentivo à associação de moradores. Nós estivemos na comunidade no primeiro dia e estivemos presentes na associação de moradores. E, tipo, o incentivo por parte do poder público, em especial do poder público municipal, para com a associação de moradores, ela não é feita de forma clara, uma vez que se a comunidade da associação de moradores ela se mostra contra as medidas com as quais a prefeitura está lidando com a mineradora, de simplesmente liberar tudo, ocorrem como se fossem retaliações, como se fossem não, sendo junto com a presidente da associação e junto com a comunidade que faz parte da associação. E mesmo com toda essa precariedade, sendo com atenção aos projetos que já foram enviados e aprovados pela comunidade, só falta a prefeitura dar incentivo e prosseguimento com esses projetos, além de uma assistência, né, não só uma assistência de construção, de revitalização do prédio da associação, mas uma visibilidade a esses moradores. Isso não ocorre e assume-se que a lei é para todos. Então, por parte da prefeitura, ela deve apoiar também a comunidade e entender e não só defender a parte da mineradora. Isso se dá a partir do diálogo, ouvindo essas comunidades, entendendo o que elas estão passando. E voltando para o mapa mental central, nós vamos seguir aqui abaixo do diálogo unilateral a partir da transformação cultural. Então, vai ser um caminho horário aqui, qual a gente vai estar continuando. Essa parte, esse segundo cenário que nós observamos, seria a transformação cultural. Assumindo-se que essa transformação cultural, ela de fato ocorre independente de ações de uma empresa ou algo do tipo, como a chegada da mineradora na comunidade, mas o que impacta e impressiona esse processo é a velocidade com que essa transformação está acontecendo. A mineradora, ela chega com um empreendimento, ela vem com um diálogo que já por si só já parte de unilateralmente, né? Entrando em contato com essa comunidade, modificando as estruturas dessa comunidade. Tanto é que as poucas as vezes que a mineradora se fez presente para dialogar com a comunidade, não foi numa comunidade coletiva, foi individualmente, mostrando para eles ou vendendo a eles uma ideia do que seria melhor para a comunidade. Então, você chega numa comunidade, você altera o seu ambiente, você chega demonstrando aquilo que você acredita como sendo melhor, sem ter a liberdade e o respeito de entender o que essas pessoas preservam, quais são os valores que essa comunidade tem, e se, de fato, ela quer modificar, se ela prefere ter uma área preservada em que ela tenha vários pássaros e águas nascendo ali no decorrer do tempo, ou se ela prefere ter um montante de dinheiro que ao longo do tempo vai ser desvalorizado e aquele ambiente natural de ancestralidade, de resistência, de produção de água, de vida, vai ser trocado por algo,
né? Então, esse diálogo ele precisa ser feito de uma forma ampla, né? Ouvindo essa comunidade. E dentro dessa transformação cultural, os relatos da comunidade é que ali há pinturas rupestres que podem ser afetadas pelas ações do empreendimento. Há comunidades quilombolas que têm a sua cultura, a sua atividade, as suas áreas de terra de ocupação sendo transformadas e sendo retiradas dali, além de comunidade agrícola, né? As comunidades tradicionais que já moram ali há mais de 200 anos. Então, dentro da lei, né, existe uma proteção para essas comunidades e de que forma ela pode estar auxiliando. Existe uma certa dificuldade, eu acredito, eu acho que é necessário se expor isso dentro do projeto, uma vez que estamos numa disciplina, estamos aprendendo, em entender como é que ocorrem essas formulações de lei, né, em discutir isso, a que órgãos nós temos que recorrer, de que forma nós temos que estar reivindicando os nossos direitos. E isso não é uma questão apenas de nós, quanto estudantes de pós-graduação em ecologia, entender de que forma as leis estão sendo dispostas, mas uma questão de cidadania e estudo básico, né, que não vem ao caso aqui agora, mas que, em grande parte, resolveria muito as questões dessa comunidade que ela está enfrentando, porque, uma vez ela entenderiam de que forma elas estariam amparadas e a quem recorrer nessa situação. A história dessas comunidades, né, elas dispõem da Lei 3.924, em que eles afirmam que monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional e de todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e proteção do poder público, de acordo com o que estabelece o artigo 175 da Constituição Federal. Então, dentro da Constituição, por lei, o poder público, em todas as suas esferas, ele deve sim proteger e dar resguardo e proteção a esses monumentos arqueológicos e pré-históricos. Se isso não acontece, algo de errado não está certo neste processo. E também a própria Constituição Federal de 1988, no artigo 68, ela afirma que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando as suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. O órgão responsável pela emissão e títulos são previstos na Constituição e a Fundação Palmares. Caberia aqui fazer comentários sobre como funciona o nosso cenário político, mas o nosso tempo é pouco e não sei até que ponto isso acrescentaria na discussão. Indo adiante, e uma das formas de preservar essas atividades da agricultura da comunidade, que está ali há mais de 250 anos, como já foi relatado na história, apresentada pela colega Aline e pela Priscila, seriam assumir que dentro da Lei 11.326, feita em 2006, tem-se diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares. Então, não seria tentar encontrar formas, né, como proteger essa comunidade, de que forma a gente vai fazer isso. Isso já está na lei, isso já está dito de que forma deve ser compreendido. E no artigo 3, ele afirma que, para os efeitos dessa lei, considera-se o agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo aos determinados requisitos, que foram requisitos que nós, no tempo de atividade que tivemos em campo lá na comunidade, nós observamos que isso acontece, que é a utilização predominantemente da mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento e empreendimento. Um exemplo que foi retratado nas fotos, na discussão das minhas colegas, é o do seu Emanuel, que ele trabalha e a família dele mora há mais de 200 anos na região, existe uma ancestralidade naquele local, em que os descendentes vão reproduzindo os meios de sobrevivência que haviam naquela época. Ele faz parte da cooperativa, uma cooperativa que já produz cerveja, olha, gente, que produz cachaça na região, e faz com que essa atividade de produzir a cachaça, de produzir rapadura, de produzir melaço, ela vai acompanhando uma nova geração, que é a sua filha Emanuele, que se retornou à comunidade há pouco tempo, passou a produzir doces,
fazendo parte junto com as comunidades da agroindústria. Então, essa produção é como se, naturalmente, ela fosse se modernizando e incorporando novos caráteres da sociedade contemporânea. Então, foram doces, bolos de pote. Então, assim, são situações em que algo que é natural, um empreendimento que segue dentro daquela comunidade, ele se transforma, mas ele não chega a modificar de forma tão drástica quanto um novo empreendimento vindo de uma multinacional para uma comunidade que não sabe nem o que está sendo feito nas suas próprias terras. E também é dirigido no próprio estabelecimento, o alambique fica no quintal do seu Emanuel, e o empreendimento com sua família. Então, tem integrantes da família, toda a comunidade ali, eles se conhecem desde que nasceram, eles têm uma relação não somente de vínculos familiares no sentido de laços sanguíneos, entendendo família como um elo de amor e não apenas de um elo de sangue, né? E também, a parte do artigo 3, ele coloca que são beneficiados também dessa lei comunidades quilombolas e indígenas. Voltando para o mapa mental da visão geral, a próxima bolinha, o próximo problema de exemplo, nós vamos seguir, né, no sentido horário, no caso ali, essa bolinha de baixo, que seria um comprometimento da saúde das pessoas e do plantio da agricultura desses povos, né, que ali estão. Então, o que acontece? O que a gente ouviu de relatos que acontece na comunidade? Muitas das vezes, quando ocorrem as explosões, igual foi relatado no trabalho anterior, os moradores, eles sentem problemas respiratórios, eles sentem dificuldade para respirar, eles sentem o lacrimejar dos olhos e eles vão nos órgãos de saúde pública, os hospitais, as UPAs, né, e relatam a situação. E o que acontece, a nosso ver, como estudantes, né, ouvindo o relato dessa comunidade, é que você chega relatando uns sintomas, você explica como que esses sintomas vieram a ocorrer devido teve uma nuvem de fumaça, uma fumaça preta, tóxica, que ocorreu às 3 horas da tarde, eu estou aqui às 6 horas da tarde porque eu não estou me sentindo bem após isso acontecer. Bom, se isso não tem uma relação direta, ou pelo menos um mínimo de relação com que você possa entender os sintomas da comunidade, dos moradores que vão lá procurar, pode estar havendo ali uma negligência ou uma imprudência perante uma pessoa. Isso é um ato ilícito, de acordo com a lei. Então, se diferentes moradores de diferentes áreas, em que a única coisa em comum com a qual eles tiveram contato foram contato com a poeira que teve após a explosão que aconteceu na área da mineradora, é preciso que se haja uma visão um pouco mais ampla desses funcionários que ali atendem essa comunidade, de que forma eles devem estar tratando isso. Então, a comunidade ela tem respaldo de lei para que elas tenham um atendimento digno, que dispõe com que esse atendimento ele seja feito e empregado pelos órgãos que ali estão. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem que prestar um acompanhamento, os médicos que estão ali credenciados, que são contratados, eles devem prestar um atendimento digno, dar relatórios, dar diagnósticos certos e corretos a essa comunidade, além da resolução do CONAMA. Eu vou passar para a próxima, porque eu acredito que já mostro, né? A resolução do CONAMA de 1989, ela institui o Programa Nacional de Qualidade do Ar. Esse é apenas um exemplo de um dos efeitos e de um dos problemas que acontecem na comunidade que foi relatado para nós enquanto estivermos ali, que estabelece princípios para avaliação da qualidade do ar, que tem padrões específicos e indicadores mínimos para a saúde humana que está ocorrendo ali. Então, ela demonstra, né, esse Programa Nacional da Qualidade do Ar, quais são os específicos tipos de poluente, quais as partículas, quais os tamanhos, quais os riscos para a comunidade. Então, não existe uma argumentação em que você use e fale, isso não é por causa da poeira, isso não é por causa da nuvem preta que chega após a explosão. Então, tem um parâmetro, tem uma lei que demonstra quais são os tipos de poluente, quais são as partículas. Então, a comunidade ela pode estar, através da lei, anotando os seus diagnósticos, anotando os dias que isso aconteceu, fazendo um registro, né, dentro da lei, assim como a mineradora ela utiliza de seus argumentos
usando a lei sempre como respaldo, a comunidade ela pode usar os fatos que acontecem com ela, os seus problemas de saúde, a ida ao posto de saúde. Qual foi o posto de saúde que você foi? Qual o médico que te atendeu? Qual o relatório que esse médico está te passando? Qual que é o diagnóstico que ele está dizendo? Porque ele tem um Conselho Regional de Medicina que abrange que você deve ter um atendimento digno. Então, a partir disso, é direito seu, é direito do cidadão ele ter essas informações e armazená-las e fazer delas o que ele achar necessário quando a sua dignidade não é atendida. Para as questões de monitoramento da qualidade do ar, existem equipamentos que mostram de que forma pode estar sendo medida a qualidade do ar. Eles são detectores, né, e podem ser feitas medições periódicas e comparados a níveis estabelecidos de acordo com o que está na resolução do CONAMA. Então, esses padrões, eles são padrões nacionais da qualidade do ar, e esses equipamentos, eles podem sim ser fornecidos e devem ser fornecidos pelo poder público, uma vez que a chegada desse empreendimento altera, né, está alterando a qualidade do ar da comunidade que ali está residindo. O próximo efeito com o qual nós observamos de relato da comunidade é a redução da disponibilidade de água, né? A proposta do mapa mental seria mostrar quais são os impactos os efeitos que temos atualmente e que de forma esses efeitos eles vão estar futuramente. Mas a velocidade com que esses efeitos, com apenas uma licença que a mineradora tem, que é uma licença de pesquisa, os efeitos chegam a ser assustadores, que no caso é o secamento de uma nascente, que era tida pelos moradores como uma nascente perene, que ela não secaria de forma natural, ela veio a ocorrer. Então, nós, quanto estudantes, não nos achamos no direito, né, ou pelo menos com a coragem de falar para a comunidade o quão isso pode piorar futuramente. Por isso que nós nos baseamos na lei, para que essas medidas elas venham a acontecer independente do efeito, né, que possa vir a surgir pela ação dessa mineradora, já que com apenas a licença de pesquisa o efeito já chega a ser drástico, né? O secamento de uma nascente, de uma área que necessariamente fundou toda a sua história e todo o seu desenvolvimento em cima da produção de cana-de-açúcar, da produção de cachaça, tudo em volta de uma agricultura que depende diretamente da água. Então, como que a população pode estar agindo a partir dessa redução da disponibilidade de água, né? Uma vez que ocorrem intervenções irregulares em áreas que deveriam estar protegidas, que são áreas de preservação ambiental, que ocorrem a poluição de certas nascentes. Então, existe uma lei, né? Existe a Lei das Águas, que faz com que os leitos de águas nascentes são áreas de preservação e devem ser mantidas intocadas. Isso é defendido no novo Código Florestal, a partir da lei número 12.727 de 2012, e também pela lei número 11.612, feita em 2009, no artigo 2, ela afirma que o gerenciamento da água ela deve ter a participação das comunidades. Então, essa comunidade ela tem que ela já entende isso, né? O que precisa ser feito é o poder público respeitar e fazer com que essa atividade ela seja feita dentro de uma política estadual da água como recurso econômico. Isso é uma política estadual da água como recurso econômico. Não tem que ser feito, né? E um dos exemplos que todos os efeitos que nós mostramos aqui, nós trouxemos a lei e trouxemos exemplos de que temos informação de onde, de como fazer, não estamos tateando em um ambiente cego, em que nós não entendemos para onde ir, a quem devemos amparar. E um dos exemplos que tem sobre um manejo, uma política estadual de água como recurso econômico, é o exemplo do projeto de recuperação das nascentes, que foi um projeto um projeto estadual feita pela CMEA, né, em que junto com, se eu não me engano, foi feito em Brasília pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Brasília. Essa secretaria, né, eles criam um diálogo com a comunidade, e com isso eles fizeram esse programa de Adote uma Nascente. É um exemplo de que como uma secretaria ela pode estar
permitindo esse diálogo com a comunidade, entendendo o que está acontecendo, e a partir daí essa comunidade ela possa auxiliar na gestão desse recurso, que no caso é a água. Esse programa de Adote uma Nascente, ele é um dos eixos principais que essa Secretaria Estadual de Meio Ambiente está fazendo, fez em Brasília, já tem mais de 18 anos de história. Eu acredito que são mais de 18, acho que são mais de 20, já que a gente está em 2022. E é o eixo principal da atuação da campanha, intitulada Água para a Vida, Água para Todos. Então, existe um órgão estadual que faz também a fiscalização, que faz todos esses trabalhos que a nossa secretaria, a SEMAI e o INEMA também fazem, ou deveriam estar fazendo, para que haja essa interação com a comunidade, para que a comunidade também participe da gestão desse bem público, né? Não apenas ditando ou apenas seguindo a lei, uma vez que a lei ela pode se modificar e se alterar a partir dessa interação com a comunidade, entendendo os seus objetivos, entendendo as suas metas, entendendo o que é qualidade de vida ao longo do tempo. Aqui seria... E dentro desse projeto do SEMAI, eles explicam de forma prática como você pode estar fazendo a recuperação da nascente. Então, é um projeto que ele mostra que muitas das vezes você faz o plantio de novas mudas, você isola o local da nascente, impedindo a entrada de animais, impedindo a entrada de pessoas. No tempo que a gente estava em Piatã, nas comunidades, o professor falava com os moradores, falava, olha, essa quantidade de plantas aqui nessas nascentes, elas podem ser retiradas, porque a evapotranspiração que ocorre naturalmente, sem as plantas estarem ali, ela é um pouco menor do que com as plantas aqui. Então, essas plantas, elas estão impedindo, estão diminuindo a quantidade de água, elas estão acrescentando ferro nesse solo. Então, a presença delas não é algo bom e positivo para a preservação dessa nascente. Então, existe uma forma de dialogar e mostrar, olha, você pode estar fazendo assim. E era algo que os próprios moradores já tinham conhecimento. Quando o professor comentava isso, eles diziam, nossa, realmente, o Cido foi um desses moradores que disse, após a presença dessa planta, a água realmente ela ficou muito mais barrenta, ela ficou muito mais suja. No caso, era tapoa, acho que é tapoa o nome da planta, e ela tem uma liberação muito grande de ferro naquela região. Então, dava para ver que a nascente ela estava no caso da poluição com ferro, né, em excesso, por causa da presença dessa planta, e que um manejo de forma consciente e participativa resolveria parte da problemática. Essa é a situação geral. Voltamos para o mapa geral, e agora nós vamos para os danos patrimoniais que a comunidade relatou que estava acontecendo após o empreendimento. Um dos danos mais enfatizados por todos os moradores foram os prejuízos diretos às moradias dos moradores, às suas estruturas, após a atividade que a mineradora estava desenvolvendo ali. Então, as explosões, elas causavam, além do barulho, né, você não está esperando que simplesmente ocorra uma explosão do nada, um barulho forte, além disso alterar a estrutura das residências. Então, a queda de telhas, a parede começa a balançar, assusta, se com foguetes na cidade já assusta a comunidade, imagina dentro de uma comunidade pacata que estava sempre acostumada a viver cercada de pássaros, de nascentes e tudo mais, né? Isso é algo bem nítido. E o artigo, deixa eu ver, a comunidade ela pode estar fazendo uma solução prática, tendo uma organização do grupo para demonstrar como que está acontecendo essas modificações, tanto na estrutura das suas residências, quanto nas estruturas da cidade mesmo, como que está vindo a ocorrer após a explosão. Então, vamos tirar fotos de como era a residência antes do início da mineradora. Isso não é possível, mas no momento ainda é. Né? Vamos tirar atualmente como que está a situação das nossas residências. O empreendimento continuou, as explosões continuaram, os alertas não foram feitos, e nós continuamos tirando foto a cada explosão. Ocorreu uma explosão às 3 da tarde. 3:01, você vai lá e tira foto de como que a residência está, faz um retrato de todos esses acontecimentos na comunidade,
que isso pode servir dentro de como prova, né, como um dado de que de fato está acontecendo em decorrência da atividade da mineradora, e ocorre assim uma organização de uma causa coletiva, porque várias pessoas estão sendo afetadas por esse empreendimento dessa forma, fazendo a busca de um defensor público, né, para que essa comunidade ela seja ressarcida desses danos. E o artigo civil, a lei número 10.406 de 2002, ela afirma que é necessário indenizar essa comunidade por danos patrimoniais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudencia, violar direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aquele que, por ato ilícito, cause dano a outrem é obrigado de forma a repará-lo e ressarci-lo, né? Então, para isso, a comprovação do dano, toda a comunidade, e além da gente, já tem acesso à informação, ao WhatsApp, a fotos. Então, por que não usar essa tecnologia a favor e também como prova de lei para dialogar com o empreendimento, né? Mostrando também os orçamentos, os custos que isso acontece. Da degradação da biodiversidade, não teríamos tempo para pergunta e muito menos teríamos tempo para espaço suficiente para discutir tudo aquilo que a gente acredita e acha que sabe em relação ao quanto essa atividade ela pode estar afetando, né? Ela pode estar afetando tanto o afugentamento de fauna, sejam pelo barulho que está acontecendo das explosões, sejam pela destruição da área de vegetação nativa, em que aquela fauna ela não tem mais as condições que permitam com que ela sobreviva ali, seja pela condição de desmatamento, uma vez que você tira espécies chaves daquela comunidade, sejam da fauna, seja da flora, então você altera todo um funcionamento daquele ambiente. Também a poluição dos rios, né? Você altera aquela comunidade aquática, você adentra os cursos hídricos, seja pelo lençol freático, assim automaticamente você também ocorre a contaminação dos solos. E com todas essas atividades, você tem não só a perda de espécies que ali estão, mas também de espécies endêmicas. E muitas vezes espécies que não ocorrem em outros locais, e somente ali elas estão ocorrendo. E todo esse conjunto, né, de funcionamento, tentando falar de uma forma em que sejamos ouvidos, né, isso tem uma perda de serviços ecossistêmicos. Uma vez que esses serviços são serviços que a nossa mentalidade de concepção humana assume como algo que a natureza está nos trazendo, que nós podemos nos beneficiar dessa atividade. Mas existem leis, né? Acho que a lei maior que nós vamos só demonstrar aqui é a lei de danos à biodiversidade, que no caso é a Lei de Proteção à Biodiversidade, que é a Lei número 13.123, que ela foi editada em 2015. Então, para efeito dessa lei, ela considera que a biodiversidade, como todas as formas de vida, considerando como a biodiversidade, como todas as formas de vida e suas inter-relações, onde a existência de uma espécie afeta diretamente outras, no contexto de toda a natureza, inclusive dos seres humanos e do seu conhecimento. Então, uma das partes que, além da diversidade de espécies da fauna e da flora, que já é discutido, que já é feito por vários estudos dentro da universidade aqui, por outros laboratórios, na nossa discussão, a gente considerou o patrimônio genético, né, que é a informação de origem genética, seja das espécies vegetais, animais que ali estão, além do conhecimento tradicional daquela comunidade, que para nós é o que nós temos, não propriedade de fala, mas aquilo que nós temos mais conhecimento, que foi o que nós fizemos, que foi conhecer, né, de forma indizida, de forma prática, como que essa comunidade tradicional ela se desenvolve, quais são as suas atividades, como que eles vivem a sua cultura e o seu modo de vida. E isso foi a parte que mais eu acredito que tocou toda a turma.
Então, fechando, esse é todo o mapa mental que nós fizemos a discussão. E aqui está a foto que as meninas colocaram, que a gente colocou, no geral, em que abaixo eu coloquei em fotos maiores, né? Aquela que nós sentimos mais e nós entendemos mais, que muitas das vezes a questão de valores, a questão de identidade dessas comunidades, ela é muito mais importante do que questões financeiras, né? Nós aprendemos muito mais entendendo que a força, a união literalmente faz a força, que é o que está escrito em uma das camisetas verdes das mulheres da associação, e que a união faz a força. O outro é o seu Emanuel, e a filha dele, Emanuele, que nos recebeu no Alambique. Então, assim, existe uma simplicidade, um respeito da comunidade para conosco. Assim. Eles nos receberam muito de coração aberto, entendendo as nossas perspectivas, respondendo às nossas perguntas. Então, é mais do que o nosso dever e obrigação retribuir isso de alguma forma. Aqui está o professor explicando como é que é melhor cuidar da nascente, ou não, de que forma podemos estar fazendo o manejo. Ali é a gente, Carol encantada com as explicações, a gente tentando entender isso de forma ecológica e prática, e mais ao lado a gente observando do alto da estrada real como que pode ser via as dimensões da mineradora. Então é isso, obrigada. Vai dar tempo para as perguntas? Ou não? Será que eu consigo virar? E chegar mais perto. Se chegar mais perto, aí não. Então chega mais perto. Não, vocês chegarem mais perto. Chegar mais perto. Então, estamos abertos para perguntas, comentários. Eu vou apenas comentar, não é, o quão eu fiquei contente durante o tempo em que nós estivemos lá, mas fiquei também muito contente com esse tempo que nós dividimos e mais ainda, obviamente, com o resultado que vocês conseguiram alcançar acima de minhas expectativas. Muito legal, foi muito bom, né? Gostei muito. E agora vamos ouvir comentários, dúvidas e, eventualmente, alguns aperfeiçoamentos, mas os aperfeiçoamentos nós falaremos via nosso grupo. Mas muito bom o resultado, fiquei muito contente porque dei-lhes uma responsabilidade e disse desde o início que vocês seriam donas da aprendizagem e acho que vocês conseguiram entender isso muito bem. E para mim é algo bem interessante, disciplinado, que trabalhou sempre buscando o melhor. E temos que agradecer também uma pessoa que a gente não mencionou aqui, não é? Que foi o nosso motorista, Lira, não é? Que fez também, contribuiu sobremaneira para o nosso sucesso, para que tudo saísse muito bem, além da coordenação do programa de pós-graduação e do colegiado, que permitiu que a gente tivesse uma estadia sem problemas lá em Piatã. Apareceram aí perguntas? A câmera que desapareceu sozinha. Tem na própria esse negócio aí. Tem. Turma, bom dia. Posso falar? Pode. Tá, então beleza. Eu vou ter que ficar de câmera fechada aqui, que minha internet está muito ruim. Eu, inclusive... Pode ver vocês, viu? Liga a câmera aí, Carol. Então, não dá, eu estou caindo. Inclusive, eu não sei se eu vou conseguir falar, mas eu vou tentar aqui. A gente não direito.
Mais alto? Vocês conseguem ouvir assim? Tá melhor? Melhorou. Pronto. Na verdade, eu quero aproveitar aqui e parabenizar pelo trabalho de vocês. Está realmente excelente, excelente. Todo o trabalho que vocês se dedicaram, né, de vir aqui, de todo aquele período e realmente compreender a situação e depois finalizando, né, com esse trabalho mental e as alternativas. Realmente, eu só tenho a parabenizar. Foi uma grande aula aqui agora de manhã. Alguns moradores não conseguiram entrar, né, na plataforma, né? Ju, Cidinha tentaram, mas tiveram alguma dificuldade. Então, só queria aproveitar, se tiver gravado e a gente puder ver depois essa apresentação para poder passar para eles. Mas o que eu tenho para deixar registrado aqui é realmente a minha emoção e esse trabalho que vocês fizeram, que dá para ver que vocês não mediram esforços, né? Vocês realmente conseguiram pegar, né, compreender toda a situação aqui, que não é simples, né? Por mais que vocês tenham ficado 3 dias, é muita coisa em muito pouco tempo para conseguir compreender toda, né, a questão regional, a dinâmica, né, das comunidades, a biodiversidade. Então, parabenizar mesmo. Está muito, muito bom o trabalho de vocês. E essa é só uma sementinha, né? Que com certeza a gente vai pegar ela e cuidar para continuar dando continuidade a esse trabalho que vocês fizeram. Sobre o vídeo, eu vou só explicar o seguinte. A RNP, ela disponibiliza, depois de 2 ou 3 dias, o vídeo. Há uma, digamos assim, uma avaliação pela inteligência artificial. Então, para palavras, direitos autorais atingidos, no momento, questão de campanha política, tudo isso é feito. E depois, então, o vídeo é disponibilizado. Assim que ele for disponibilizado, eu vou passar algumas horas com ele, tentando dar uma editada para a gente cortar esses percalços que nós tivemos, e vou disponibilizar tanto no Entrelaços como lá na lista do Seminário Novos e Velhos Saberes. Perfeito? E vocês que foram ótimos, não é não, meninas? Só mulheres. As meninas. O professor está falando aqui, para eu mostrar a camisa. Deixa eu chegar mais perto, porque eu não apareci durante a apresentação. A camisa, gente, que eu falei com vocês, do coração sangrando em meus cactos, e no girassol, a margarida de fundo. É essa aqui. Agora deu para ver. Linda. Linda camiseta, hein? Obrigada. Meninas, aqui é Mônica do Brejo, da Agroindústria. Eu estou aqui na barraquinha na pista, não vou nem ligar a câmera. Mônica, salve! Oi! Meninas, que trabalho lindo! Perfeito! Ai, meu Deus do céu, é de emocionar, viu? Um trabalho muito lindo de vocês, só de gratidão mesmo. Vem falar assim, né, da nossa região, é muito bom. Todos estão de parabéns, viu? Muito obrigado. Gente, bom dia. Para quem não me conhece aí, sou Jaqueline, né? Sou a presidente da Associação da Comunidade Brejo, faço parte desse grupo, como a minha colega Mônica aí também falou, da agroindústria, e a palavra é encanto. Estou encantada com o trabalho de vocês, tá? Não vou abrir a câmera também, mas a palavra é gratidão. Acabei de colocar no grupo da agroindústria lá que o meu desejo nesse momento é que todas as minhas companheiras, nós somos em 12, que elas pudessem ter a oportunidade de acompanhar e ouvir essas palavras e
assim, ouvir esses planejamentos, porque eu estou aqui encantada, pedindo a Deus mesmo que tudo isso, assim, mais dias, menos dias, venha acontecer, sabe? Que todo esse projeto de vocês aí saia do papel e que venha acontecer. Não só na minha comunidade, né? Mas em várias comunidades aí do Brasil, do mundo, eu creio que passa por essa situação. Então, assim, a palavra é gratidão. Muito obrigada mesmo por tudo, tá? Um grande abraço aí pro professor. Vi umas vozinhas das meninas que tiveram aqui, deu saudade. Beijos, tá bom? Beleza. Ainda bem que Jaqueline conseguiu falar, porque eu estou emocionada, gente. Mãozinhas? Para participação. Muito obrigado, Salete. Muito obrigado. Bom, nós vamos encerrar essa parte, não é isso? Agradecendo a plateia que esteve conosco, agradecendo a vocês todas. E aí teremos aqui uns minutinhos até ao meio-dia para a gente conversar um pouquinho. Então, vou encerrar a transmissão, pessoal, pedindo permissão, então, para encerrar. E depois eu vou disponibilizar o vídeo para vocês todos e dizer onde o vídeo será encontrado. Grande abraço em nome do seminário INCT em TRI e Novos e Velhos Saberes. Vamos encerrar mais essa sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Tchau.